No extremo da América do Sul, entre os ventos cortantes da Patagônia e as sombras geladas das cavernas ancestrais, arqueólogos descobriram algo que desafia tudo o que sabíamos sobre os grandes predadores do passado. No interior da Cueva del Milodón, no Chile, ossos fossilizados revelaram não apenas a existência de um felino, mas de um monstro. Não era um leão, não era um tigre, porém era algo ainda mais letal. Não por seu tamanho ou peso, mas por uma arma secreta mais poderosa do que todos os predadores que conhecemos. Essa onça pintada pré-histórica tinha uma mandíbula capaz de esmagar crânios com eficiência superior a qualquer felino vivo nos dias de hoje. Esse predador esquecido pelo tempo não pertence às lendas. Ele existiu, e seu nome era Panthera onca massembrina, a pantera patagônica, uma onça gigante que reinou sozinha até que o mundo ao seu redor desaparecesse. Mas quem era esse gigante? O que o tornou tão imbatível e por que ele desapareceu? A resposta começa agora. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Durante o Pleistoceno, uma era de gelo e titãs que começou há cerca de 2,5 milhões de anos atrás e terminou apenas há 11 milênios atrás, o mundo como conhecemos hoje era apenas um esboço. Os continentes já ocupavam posições familiares, mas o clima era inóspito. Os desertos eram florestas, e a América do Sul era o palco de uma das maiores concentrações de predadores que o planeta já viu. Era o tempo do Smilodon Populator, o temido tigre dentes de sabre, com suas presas curvas e corpo robusto. Era o lar do Pantheratrox, um gigantesco leão americano que superava em tamanho até os maiores leões africanos. No norte, rugiam os ursos de cara curta, verdadeiros tanques de guerra com patas, enquanto matilhas de canis dirus, ou os lobos terríveis, perseguiam megafauna pelas planícies. Foi nesse mundo brutal e competitivo que viveu uma criatura quase esquecida pela história. Um felino silencioso, ágil e letal. Uma fera que não só sobreviveu entre os gigantes, mas que competia com eles em igualdade. Seu nome? Panthera onca massembrina, mais conhecida como Panthera patagônica, a maior subespécie de onça pintada que já caminhou sobre a Terra. O primeiro indício dessa criatura surgiu em um dos lugares mais enigmáticos da América do Sul, a Cueva del Milodón, no sul do Chile, um abrigo de pedra onde já havia sido encontrados restos de preguiças gigantes, cavalos extintos e até vestígios de ocupação humana antiga. Mas o que ninguém esperava era encontrar ali os fragmentos de um predador que parecia ter saído de um pesadelo pré-histórico. A Patagônia, do lado chileno quanto do lado argentino, é um local de beleza inigualável, que atualmente conta com o puma como seu principal predador. Por isso, ter ossadas desses animais ali não é algo anormal, faz parte do cotidiano, mas o que foi encontrado em um passado recente era algo ainda não catalogado. Em 1934, paleontólogos examinaram ossos que não pertenciam a nenhum felino conhecido até então. Era uma onça, mas não uma onça comum, muito menos um puma. Os fósseis mostravam proporções ampliadas, um crânio mais largo e, acima de tudo, uma mandíbula formidável, uma ferramenta de caça que parecia ter sido esculpida para esmagar ossos como cascas de ovos. Era um novo exemplar de felino, uma onça pré-histórica se revelava naquele momento. Estudos começaram a ser feitos e mais fósseis foram encontrados. A força de mordida dessa fera se tornou a obsessão dos cientistas. Para se ter uma ideia, vamos comparar a mandíbula da onça patagônica já extinta com os felinos vivos de hoje. Um tigre de Bengala pode exercer uma mordida de aproximadamente 1050 psi. O leão africano, a
atinge cerca de 650 a 1000 PSI. E a atual onça-pintada, já famosa por sua mordida destruidora, alcança até 1500 PSI, sendo capaz de perfurar ossos e cascos de tartarugas com facilidade extrema. Mas os restos da pantera patagônica sugerem algo ainda mais assustador. Seu crânio mais robusto, a inserção muscular ampliada e os dentes adaptados para perfuração profunda indicam que sua mordida poderia superar a própria onça moderna, talvez ultrapassando a casa dos 1700 PSI ou até mais. Isso, aliado ao seu porte comparável ao de um leão africano, o colocava em um patamar quase imbatível na floresta do sul do continente. Era um animal feito para o domínio. Em um mundo onde a competição era constante, ela caçava preguiças gigantes jovens, cavalos nativos, antas e tatus gigantes. Nenhuma presa parecia grande demais, pois quando ela fechava sua boca era o suficiente para parar qualquer animal. Mas a mandíbula era apenas o começo, porque à medida que os cientistas analisavam os fósseis, perceberam que estavam diante de um predador com habilidades de caçador de emboscada, com adaptações que iam muito além da força. A pergunta, agora inevitável, ecoava entre as rochas frias da caverna. O que mais essa criatura era capaz de fazer? Imagine um felino do tamanho de um leão, mas com o corpo de uma onça, compacto, musculoso e ágil. Imagine músculos que se contorciam como cabos de aço sob uma pelagem pintada para desaparecer entre as sombras. Suas patas eram fortes e garras retráteis compridas que possibilitavam a pantera patagônica subir em árvores, as escalando com facilidade apesar do seu tamanho. Suas patas também eram espessas, reforçadas como pilares projetados para suportar impactos brutais e arrastar presas 2 ou 3 vezes o próprio peso, inclusive para cima das árvores, como os leopardos atuais fazem nos dias de hoje. Suas pernas, mais curtas que as de um leão, davam-lhe estabilidade para se mover com precisão em terrenos densos e úmidos. Nessa região, no Pleistoceno, as florestas eram inundadas, vales lamacentos, encostas de pedra e área pantanosa. A habilidade para se mover ali era essencial para sobreviver. Comparada à onça pintada atual, a diferença é gritante. Enquanto as maiores onças modernas, como as do Pantanal, podem alcançar 130 kg e 1,70 m de comprimento com a cauda, a pantera patagônica podia ultrapassar os 200 kg, com registros fósseis indicando exemplares com cerca de 2,5 m da cabeça à cauda. Era de fato do tamanho de um leão africano, mas com um centro de gravidade mais baixo, ideal para emboscadas explosivas ou saltos certeiros das copas das árvores. Seu corpo era uma arma viva. Mas tamanha força não foi suficiente para salvá-la da extinção. Por volta de 10 mil anos atrás, no final do Pleistoceno, o planeta passou por uma transformação climática radical. O gelo recuou, os habitats mudaram, a América do Sul perdeu grande parte de sua megafauna, ou seja, um banquete inteiro desapareceu. Sem suas presas tradicionais, a pantera patagônica perdeu espaço, e com a chegada dos primeiros grupos humanos à região, caçadores hábeis e organizados, a pressão sobre os grandes predadores aumentou ainda mais. A combinação entre mudanças ambientais e interferência humana foi mortal, e o que um dia foi o ápice dos caçadores sumiu silenciosamente da história. Hoje restam apenas fragmentos, porém o interesse nessa criatura renasceu no meio acadêmico. Universidades da América do Sul, equipes multinacionais e centros de pesquisas paleontológicas têm voltado seus olhos para essa região. Escavações estão em andamento neste exato momento. Cada fóssil encontrado, cada milímetro de osso limpo e analisado é uma peça que ajuda a reconstruir o quebra-cabeça desse predador perdido. E isso levanta uma questão inevitável. E se ela voltasse? Se amanhã um cientista abrisse uma cápsula do tempo biológica e devolvesse à vida essa fera extinta, como ela afetaria o mundo selvagem da Patagônia? Então saiba que se por um milagre da ciência a pantera patagônica caminhasse novamente entre nós, o mundo natural da Patagônia jamais seria o mesmo. Imagine as planícies frias e abertas do sul da Argentina e do Chile. Agora adicione a esse cenário um novo elemento, ou melhor, um antigo pesadelo desperto.
Um felino de mais de 200 quilos, furtivo, com a força de um touro e a mordida de um pesadelo pré-histórico. Esse felino abalaria toda a cadeia alimentar. Os pumas, hoje predadores dominantes na região, seriam empurrados para margens ecológicas, expulsos de territórios, forçados a migrar ou serem abatidos por esse novo integrante do território. Pequenos herbívoros como os cervos provavelmente seriam exterminados em certas áreas. Espécies de médio porte, como os ouros e até o tímido tatu peludo, poderiam entrar em colapso. E com isso, as plantas que dependem deles para dispersão de semente ou controle de populações de insetos também sofreriam. A pantera patagônica não seria apenas um novo predador em um antigo território, ela seria um divisor de eras. E os humanos? Bem, mesmo nas áreas remotas da Patagônia, a presença desse felino traria implicações diretas. Fazendeiros teriam que redobrar defesas contra ataques ao gado. Ecoturismo, que hoje floresce com avistamentos de pumas e aves raras, poderiam sofrer uma virada dramática e simplesmente deixar de existir. O medo retornaria às trilhas e a Patagônia teria uma única espécie de animal dominante, uma pantera enorme. A pantera patagônica segue extinta, e enquanto nossa busca por mais fósseis segue ativa, sua trajetória nos recorda que todo gigante que desaparece um dia foi invencível. Me conta o que você achou dos comentários e se você já conhecia sobre a onça pré-histórica. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.